Oi, gente. Domingo, dia 29 de agosto. O evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, daí do versículo 14 a 15 e depois de 21 a 23. Quer dizer, o texto é longo, então a liturgia da igreja seleciona aquelas frases que têm uma certa sequência para dar uma coerência no que está sendo retratado. E o que é retratado aqui é uma crítica que os fariseus que vieram de Jerusalém para seguir Jesus, para persegui-lo, não por amor, mas para criticar, estavam sempre atentos para criticar Jesus, e eles veem que os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos. E aí eles fazem um berreiro, porque a lei de Moisés diz das abluções, da higiene, de que se precisa lavar as mãos, os copos, os pratos, os talheres, as vasilhas. E eles então argumentam com Jesus, e Jesus em suma responde: o que torna o homem impuro não é o que entra pela sua boca, é o que sai da sua boca, quer dizer, é o que está no seu coração. Então Jesus não está falando nem de talher ou prato sujo ou limpo, nem está falando de sujeira ou falta de higiene física nos apetrechos ou nas mãos. O que ele está falando é o que sai do coração, é que é o mal ou o bem do homem. E um coração que está cheio de maldade só pode pôr maldade para fora. E aqueles fariseus que estavam preocupados com a higiene dos pratos não estavam nem aí com a pureza do coração ou da vida daqueles a quem eles observavam e daqueles a quem eles estavam criticando. Porque não havia amor nenhum neles, eles estavam só preocupados em manter o seu status, manter o seu poder, e para tanto eles queriam denegrir Jesus, que os ameaçava com a sua palavra sempre rica de carinho, de compreensão, de perdão. Então eles criticavam, porque eles não queriam perdão nem amor, eles queriam a condenação de Jesus e daqueles que o seguiam, porque a atitude deles, a postura deles, o perfil deles, o comportamento deles incomodavam demais aqueles hipócritas. Essa é a palavra, este é o adjetivo que Jesus usa para falar daqueles fariseus, hipócritas, que falavam uma coisa, mas não sentiam nada daquilo, ou pelo contrário, sentiam o oposto, e que não estavam querendo ver o bem de ninguém, mas a sua destruição em causa própria, estavam defendendo os seus próprios interesses. Então você veja que Jesus sofreu muito em vida, na sua vida pública, com essa perseguição sistemática. Era uma inimizade gratuita e então um acompanhamento ferrado em Jesus, diuturna, para que ele fosse pego em alguma contradição, em alguma falha, alguma contravenção, para que pudessem julgá-lo, condená-lo e matá-lo, como eventualmente aconteceu, como finalmente conseguem dizer que ele se declarou rei dos judeus, colocando-o contra o rei, o imperador Tibério, e Pôncio Pilatos, com medo de perder o seu poder, o seu cargo, acaba condenando Jesus da maneira mais, eu diria assim, de maneira mais fracassada, a maneira mais derrotada, a maneira mais fraca, sem perfil
e sem contorno. Ele lava as mãos como quem diz: eu não tenho nada com isso. Como se ele dizendo isso, ele não estivesse condenando Jesus à morte, sendo que bastava ele dizer: eu não o condeno, eu não vejo erro nele. Mas não, ele, pensando em si, usou essa expressão da mais esdrúxula: lavar as mãos. E com esse lavar as mãos ele tomou uma atitude tão suja. E olha, combina exatamente com o que Jesus estava falando hoje. Ele estava lavando as mãos e, no entanto, estava tendo uma atitude tão suja de deixar Jesus a sua própria sorte na mão daquela turba, na mão daqueles marginais, daqueles assassinos que acabaram matando um homem inocente. Bom, então a gente pode virar e achar que tudo isso merece uma reprimenda da história, que nós temos que corrigir a avaliação desses personagens, Herodes, Pilatos, os fariseus, sendo que nada disso é o que Jesus queria ou quer. Ele abraçou a sua morte livremente, porque ele já tinha dito que ninguém dá maior prova de amor do que aquele que dá a sua vida por quem ama. E ele estava morrendo de livre e espontânea vontade para não só provar o seu amor de maneira teórica, mas de maneira muito concreta. Estava dando a sua vida para apagar o nosso pecado, para que nós saibamos que nós também podemos ser livres e soltos, livres e salvos na morte e ressurreição de Jesus.